E existe também pais que conseguem se movimentar por todos esses tipos e busca um equilíbrio, né? E pra gente falar sobre isso, eu trouxe um vídeo que eu gostaria que você olhasse. Não sei se você já assistiu esse vídeo, mas gostaria que você observasse e me falasse a sua opinião. A gente vai colocar esse vídeo na tela para os nossos amigos também assistirem, né? Deixa eu colocar aqui pra você. Toni kísér be a pályára, mindketten az MTK utánpótlásában pallérozódnak, és itt rögtön láthatunk egy rávezetést. És lehet, hogy megszületik a harmadik MTK találat is a mérkőzésen. Senko kivédi, ennek azért annyira nem örülnek a hazaiak, talán beengedhette volna Senko Zsombor a labdát, megpróbálkozik még egyszer a fiatalember, Senko megint véd. Hát ez a szülinapi kezdőrugás gól nem lett, ettől függetlenül a fiatalembert Isten éltesse nagyon sokáig. Igen, talán ezért kellett volna be. Larissa, deixa eu só te explicar o contexto. Não tinha visto ainda? Não tinha visto ainda. Tá. Não tinha visto. Seguinte, esse menino, ele é irmão de um dos jogadores. E ele tinha um sonho de poder jogar e fazer um gol contra o outro time. E aí, você viu, né? Ele tentou fazer gol 2 vezes. E quando o goleiro teve aquela atitude de segurar, né? Como ele trabalhou como goleiro ali, né? Ele não parou para pensar como se fosse uma criança. E aí, você viu que a plateia reagiu de uma forma. E aí, eles falaram uma seguinte frase, que é isso que eu quero que você fale. Muitos comentários, muita gente falando depois na internet, falou assim, esse goleiro não teve infância? Será que Foi ele isso que não... as pessoas disseram. Então, começaram a julgar o goleiro. O que você acha disso que aconteceu aqui? Você viu como é que ficou a reação da criança? Sim, no vídeo dá pra ver assim, que ele sai triste. Né? O menino, ele volta, ele tá com um semblante fechado, né? Ele tá ali assim, com a cara... Tem outros vídeos que aparece ele tá chorando mesmo. Chorando. Só que assim, nesse vídeo só aparece ele ali deitadinho no colo do irmão. Ele saiu no colo do irmão dele, que é jogador, né? Isso. É como, assim, tem 2 paralelos, né? A gente pode analisar esse vídeo de 2 lados, né? Sim. Então, a gente tem, de um lado, né? Se a gente for levar a ferro e fogo, se a gente for simplesmente partir do princípio que, não, mas criança tem que aprender a lidar com a frustração, que é o que a gente sabe que, ok, realmente precisa, né? Precisa aprender a lidar com a frustração, normal, é bom pro desenvolvimento dela. Não, isso aí é normal, o goleiro ele não faria diferente. Uai, só porque é uma criança vai deixar fazer o gol? Exato. Né? A gente tem esse lado. E aí eu tenho o outro lado, tá? Que é o quê? Eu me colocar no lugar do outro. Que é, se as pessoas estavam perguntando, será que esse cara não teve infância? É porque gera o quê? Esse tipo de... O que aconteceu ali, acho que causa comoção. Porque a gente tá falando de uma criança que estava num estádio, num campo de futebol, e o goleiro poderia ter entrado na brincadeira. Ele poderia ter entrado na brincadeira também com aquela criança. E não estava valendo. Era o sonho da criança. Ele tinha um sonho, né? Isso me lembra uma vez, gente. Eu não sei se foi alguma coisa, não sei se foi o Super Bowl. Teve alguma coisa parecida assim com... Não, minto. Eu assisti uma vez um vídeo, tinha um lutador de boxe. Eles marcaram uma luta, não sei se você de casa já viu esse vídeo. Era uma luta, eles marcaram um confronto entre um garoto que tinha síndrome de Down e ele sonhava em ser um boxeador, entendeu? E eles marcaram uma luta contra um boxeador profissional, que assim, que o garoto tinha como exemplo. Tinha ele como exemplo. E eles marcaram uma luta, e foi tudo organizado. E foi assim, foi sensacional, assim, o vídeo dá vontade de se chorar. Porque o boxeador, ele entrou no lúdico, ele entrou no mundo daquele garoto, porque era um menino, era um rapaz que tinha síndrome de Down, né? Então, mas, né, o coração, né, e a mente de um menino, de uma criancinha. E o boxeador, eu lembro que o menino vinha aí
da luta e o boxeador Fazia aquela encenação. encenação e tal, que tava sendo massacrado. Mas imagine o que esse menino sentiu, né? A E emoção ali de, nossa, foi eu tô... sensacional, porque o menino vibrava, sabe? Esse menino, ele vibrou e no final, sabe, todo mundo pegando ele, carregando, tipo assim, Imagina, nunca vai esquecer disso, né, Larissa? Dessa experiência. Nunca. É a experiência. Então, se a gente for analisar pela experiência, será que não teria valido a pena esse goleiro ter entrado na brincadeira né? com o menino, se colocado no lugar dele, porque uma criança, porque a gente tem situações, né? A gente precisa, o equilíbrio mora aí, porque se a gente for levar ferro e fogo, não, foi importante para ele porque ele precisa aprender a lidar com a frustração, ele não vai conseguir tudo na vida, né? A gente parte dessa premissa que a gente precisa, né, educar nossos filhos de forma que eles aprendam a lidar com as frustrações. Exato. Que eles têm que ir atrás do desejo. Não, ele não é jogador profissional, por que ele vai fazer um gol ali? Mas, se eu for levar ferro e fogo, cadê o meu equilíbrio? Exatamente. Cadê o meu... Eu me colocar no lugar daquela criança? E assim, talvez ele tenha perdido faz a gente uma pensar no que nós vamos falar hoje. Por que eu trouxe? É um vídeo que você viu que não tem nada a ver, aparentemente, né? Mas a reação do público foi tão grande e eles falaram sobre isso. Esse cara não teve infância, não se colocou no lugar dessa criança porque era um contexto em que ele estava realizando um sonho. Não era um jogo pra valer, sabe? E o que aconteceu que esse goleiro, junto com o time dele, perdeu. Ele levou 3 gols depois. Então todo mundo, toma. Ele levou os gols. Você agora teve o que... Até vendo que o karma vem rápido, né? Então, assim, todo mundo começou depois na internet. Cancelaram esse goleiro. E até o clube depois tentou achar uma forma de compensar essa criança que... Mas não... Já tinha acontecido, né? O momento ali era que ele parasse para pensar no que ele fez e não foi... Ele usou como se fosse a profissão dele mesmo, ele não observou o contexto. Nós, como pais, nem sempre a gente consegue proteger os nossos filhos das frustrações, né? Por mais que a gente tente o tempo todo educar, proteger, explicar, tentar fazer com que a criança não corra perigo, nós não temos o controle do que o outro vai fazer com a gente, do que o amiguinho vai fazer com ele, com os seus filhos, né? Então, existem situações que fogem ao nosso controle. Como essa, ele não tinha como controlar a reação do goleiro. O goleiro agiu dessa forma. E vai saber por que, às vezes, esse goleiro também tem um transtorno, alguma psicopatia, que não tem empatia nenhuma. A gente não sabe o contexto da história de vida desse goleiro, o que passou na cabeça dele nesse momento. Ou até não estava pronto também, né? Exato. Talvez ele não estava naquele momento, não estava... pronto, talvez por nervosismo ali, não sabe como agir naquela situação e passou batido. E são situações que podem acontecer. A gente não sabe nem se ele foi avisado. Exato, talvez ele não sabia. De que ia acontecer isso, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar também o outro lado, como você falou, a gente tem que olhar os dois lados. Mas trazendo isso para os nossos dias como educação, como pais, eu faço uma seguinte analogia. Nós precisamos preparar os nossos filhos para tudo. Porque os nossos filhos não são nossos, certo? Sim. E quando vem uma frustração, uma tempestade, você tem que estar ali para dar apoio. Porque essa tempestade uma hora vai acontecer. Você não tem como proteger seu filho o tempo todo, né? Você não tem como controlar o que o outro vai fazer com o seu filho ou a situação em si. Então, quando acontecer, você como pai e mãe, não, eu tô aqui, meu filho, eu sei que você tá passando... Ele podia ter feito diferente, ela podia ter feito diferente, mas foi uma escolha dela. Então, eu sei que tá doendo, mas eu tô aqui com você. Eu tô aqui para te dar esse apoio.